Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Há coisa de 2 semanas atrás, uma amiga minha de trabalho e uma ex-cunhada que não deixa de ser amiga também, me pediram para assistir aquela série que tá na Netflix, Messiah, ou Messias, né? Bom, esse vídeo aqui não é para falar especificamente sobre a série, eu posso até fazer um vídeo sobre isso no futuro, porque tem alguns aspectos interessantes ali. Mas eu gostaria de falar algo de um assunto que na verdade está correlato e já tem me chamado muita atenção, já há muito tempo que eu estudo isso, já queria ter falado sobre isso no canal há um bom tempo. Então, com esse vídeo aqui eu vou fazer apenas algumas introduções e inicio então aqui sim uma tradição para de vez em quando estar abordando esses temas, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom e produtivo para a gente seguir essa linha. Desde já eu quero indicar aqui alguns canais que eu acompanho aqui na plataforma, que para mim são canais de pessoas sérias, que fazem pesquisas assim super interessantes e que têm agregado bastante, que é o da Débora Barbosa, o Felipe Folgosi, o do Thiago Lima, e recentemente eu comecei a acompanhar algumas coisas do canal do Daniel Mastral. O do Thiago Lima e o do Felipe Folgosi eu já acompanho há mais tempo, e a Débora, embora não seja cristã, tem uma abordagem muito interessante sobre essa temática toda, que é o que eu vou começar a falar aqui agora. Gente, o que me causa espécie e espanto é que a essa altura dos fatos ainda existam pessoas que se digam cristãs ou mesmo teístas e ainda chamem certas coisas diante do cenário político, geopolítico atual, diante do avanço da tecnologia, chamem certas inferências como teoria da conspiração, chamar isso de teoria da conspiração. Meu filho, o que está acontecendo? Veja bem, esse vídeo aqui então, ele é direcionado a pessoas que se dizem teístas, que acreditam. Você exigir de um sujeito que acha que a própria figura de Deus, que a espiritualidade humana, que as religiões, enfim, que são todas essas coisas, criações de teoria de conspiração contra a humanidade, que ele realmente acredite que existe um sistema novamente sendo construído. Tudo bem, tudo isso é pedir demais. Agora eu estou me direcionando aqui a pessoas que se dizem teístas, a você que é cristão, por exemplo, e acredita no livro da Revelação. Meu filho, o que você está esperando? Você está esperando que uma mulher vestida de sol corra para o deserto? Você está esperando que surja do quê? Do mar vai surgir uma besta com 7 cabeças e 10 chifres? É isso que você está esperando? Esqueça essa interpretação literalista. Eu percebo que esse é um erro comum de muitos cristãos, que ao invés de pegar a Bíblia e realmente querer estudar o contexto histórico, o contexto esotérico, o contexto espiritual no qual ela foi escrita, simplesmente se aferram à literalidade e é óbvio que vai ficar todo mundo assim entorpecido como está agora, muita gente que se diz cristã dizendo que tudo isso é teoria da conspiração. Meu filho, sabe aquele pré-tribulacionismo que você assistiu lá no famoso Deixados para Trás? Esqueça essa história. Não existe fundamento bíblico para isso e nem mesmo cosmológico dentro da perspectiva cristã. Ora, o Russell Norman Champlin, que é um dos maiores intérpretes das escrituras de todos os tempos, inclusive o comentário bíblico dele no Brasil é um dos mais assim utilizados, diz que pode ser que o Espírito Santo, numa revelação especial nos últimos tempos, isso ele está falando aqui do século XVIII para cá, tenha revelado para alguns cristãos que talvez a igreja não atravesse todas essas coisas. Por que ele está dizendo isso? Porque base bíblica já não existe. Agora, eu acredito que diferentemente do que ele talvez imagine, nem fundamento cosmológico dentro da perspectiva cristã existe para isso. Não, que isso, Duarte? Deus não nos deixaria, nós cristãos, passarmos por todas essas coisas. Meu filho, cristãos na China, na Índia, na Nigéria, nos locais dominados pelo ISIS, né, que aqui se chama de ISIS, né, o Estado Islâmico, todo ano cristãos sendo massacrados, mortos por conta da sua fé, e você, bonitão aqui no Ocidente, se acha melhor do que eles. Eu sou a milenista, essa coisa de pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, e mesmo uma perspectiva pós-tribulacionista que pode ser equivocada, nada disso tem fundamento. Entenda uma coisa, já existe um sistema sendo construído. Quem tem ouvidos, ouça. Essa que é a grande verdade. Essa frase de João, que às vezes pode parecer um tanto quanto tautológica pra gente, ela agora fica muito óbvia pra mim. É impressionante como os cristãos estão entorpecidos, estão com seus ouvidos tapados, não estão conseguindo enxergar o óbvio, meu filho. Olha só o cenário geopolítico, o poder está cada vez mais centralizado, cada vez mais se clama por uma figura central, e aqui eu não estou querendo dizer que o anticristo seja uma pessoa também. Eu acredito que seja assim um sistema, assim como o sistema da besta é um sistema, né? Tem muita gente que deve estar achando que apareceu um produto no Mercado Livre, olha, isso aqui é a marca da besta. Coloque na sua mão, coloque na sua testa, são sistemas. O livro de Apocalipse é um livro alegórico, ao mesmo tempo um livro dentro de uma tradição esotérica, queira você cristão ou não. Vá pesquisar, vá estudar que você vai começar a entender um pouco disso que eu estou falando. Então, desperte, abra os seus olhos. Ah, Duarte, então você agora vai começar a falar sobre assuntos de conspiracionismo. Repito, para mim são
evidências, chamar de conspiração a essa altura é que me parece ser a conspiração. Para mim já é muito evidente que essas coisas estão acontecendo. Ah, Duarte, então você está dentro daquela cultura maniqueísta cristã de bem contra o mal, a luta do bem contra o mal. Não, meu filho, não é isso. Essa perspectiva maniqueísta também é infantil, seja ela cristã, judaica, hindu, islâmica, não é assim que funciona. Entenda uma coisa, o apocalipse cristão, ele é só um arquétipo que se repete em várias outras religiões, mas de algo que acontece desde tempos imemoriais, desde as eras das eras, desde o início do cosmo. Ele já aconteceu, vai acontecer e irá acontecer outras vezes. Como eu falei, esse vídeo aqui é só introdutório, para muita gente vai ficar um pouco complexo isso que eu estou falando, mas eu estou falando de coisas muito simples aqui. Tenta entender uma coisa. Uma pilha, por exemplo, vou tentar usar um exemplo aqui. Ela tem um lado negativo e tem um lado positivo. A energia só circula, meu filho, porque existem os dois lados. Se fossem dois lados positivos ou dois lados negativos, não existiria. Ah, então o que você está querendo dizer, Duarte? Estou querendo dizer que os dois lados existem. Existem os agentes dos dois lados. Agora você precisa saber de que lado você é o agente. Dê o nome que você quiser, nova ordem mundial, é governo do anticristo, governo global, isso é o que me importa menos agora. E do outro lado eu coloco o reino de Deus, para usar uma linguagem cristã. Agora, os agentes existem, não adianta o lado negativo da pilha querer ser o positivo e o positivo querer ser o negativo. Para usar uma linguagem joanina aqui, meu amigo, não seja morno. Ou você é frio ou você é quente. Se você está sujo, suje-se mais. Se você está limpo, limpe-se ainda mais. Isso são linguagens alegóricas, a gente precisa entender. Como eu falei, o erro de muitos cristãos é porque eles estão presos a um literalismo infantil. E o que é mais triste, mas não é tão surpreendente, é ver que o sistema religioso e os seus líderes estão da mesma maneira. Por exemplo, ver um pastor como Silas Malafaia, ou um outro pastor da Igreja Adventista agora, que eu não vou me lembrar o nome, defendendo aspectos desse sistema, não me surpreende. Agora, pastores, por exemplo, como Ed Renekiewicz e o Paulo Júnior, que tem mensagens assim, que do ponto de vista, pelo menos da interpretação da graça de Deus, me parecem bastante plausíveis com o Evangelho, estão totalmente inocentes e equivocados diante desse sistema que está, então, sendo construído. Aí, de duas, uma. Ou eles estão realmente fazendo as interpretações literalistas do livro de Apocalipse, dentro de uma tradição bastante limitada, ou então eles estão se beneficiando com esse sistema, porque a gente sabe, você não pode servir a dois senhores, meu amigo. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon, o dinheiro. E a gente sabe que o sistema religioso, infelizmente, ele depende do dinheiro até certo ponto. Essa é uma verdade, infelizmente, inegável. Ó, Duarte, mas que história é essa de eras, de repetição? Meu filho, pega o próprio livro da Revelação ou Apocalipse cristão, que eu nem acredito que tenha sido escrito pelo João Evangelista. Os estilos são muito diferentes, mas você vai perceber que é um livro cíclico. Ele é um livro que começa até que ele tem um ápice de caos e de destruição, e ao final do livro tudo se inicia novamente, novos céus, nova terra, enfim, são aspectos que eu vou trabalhar aqui ao longo do ano com vocês, de vez em quando em alguns vídeos. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero recomendar para vocês aqui então alguns livros. Nesse canal não existem aqui conhecimentos esotéricos com S. Os conhecimentos aqui são todos repassados para vocês dentro de um esoterismo com X. Vocês sabem que as duas palavras existem no português, né? Esotérico com S e esotérico com X. Então, se você quiser ir atrás, alguns livros para você começar a pesquisar e começar a abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir, porque João está falando de ouvidos espirituais. Conceitos Rosa Cruz do Cosmos, Max Heindel. Doutrina Cósmica, John Fortune. Filosofia Cósmica do Evangelho, Huberto Holden. E Periarchon, Orígenes de Alexandria. Para mim é um dos caras mais brilhantes, se não o mais brilhante, do período patrístico. Posteriormente ele foi considerado um herege. Mas enfim, se você quiser, vá atrás, meu amigo. Claro que você tem que ter senso crítico, você vai ler aquilo ali com bom senso e vai tirar o que for útil. Aquilo que você achar que não é útil para você no momento, você descarta e quem sabe no momento posterior você então realmente seja alcançado e compreenda em esferas superiores a mensagem que esses livros vão te passar. Bom, senhores, para esse vídeo aqui era isso. Eu espero que ele possa ter sido útil. Comece a fazer com que você reflita um pouco. Como eu falei, esse vídeo aqui não é para quem não acredita, não é para incrédulo, não é para ateu, niilista, materialista. É para você, meu filho, que diz que acredita, que é cristão ou que é teísta, que tem perspectivas escatológicas dentro das coisas nas quais você acredita. Esse vídeo é para você. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Se você acha que esse canal pode ser útil na sua vida, considere inscrever-se. Se você discorda do que eu falei, como sempre, deixe aqui seus comentários. Vou tentar começar a interagir um pouco mais com vocês aqui novamente nos comentários, né? Se o vídeo principalmente não tiver muita visualização e muito comentário, fica mais fácil de ter essa interação, né? Agora, quando tem muito comentário, fica difícil, até porque eu já falei pra vocês, eu não gosto de responder a ninguém de modo superficial. Lembrando sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.